Vamos conversar aqui sobre como a constelação e esse cara que se chama Bert Hellinger mudou a vida de tanta gente, inclusive a minha. Boa noite para quem está chegando agora. E hoje a gente vai falar, comemorando aí o Dia dos Professores, dos mestres, desse grande mestre que foi e é Bert Hellinger, que trouxe esse conhecimento que mudou muitas vidas, inclusive a minha. Então hoje eu venho para falar dele, para falar da profundidade do trabalho que ele faz, que continua mesmo que ele já tenha ido embora. E é engraçado, né? Eu quando estava fazendo o tema dessa live, e aí eu fiquei pensando, o tema colocando a constelação mudou a minha vida, parece até um pouco religioso, né? Mas as pessoas confundem às vezes um pouco a constelação com a religião, até por conta disso. Então, acreditam que é algo grande, que eu posso ter uma fé por trás, que eu posso acreditar naquilo que está ali. Ele necessita ser uma religião e não necessariamente é. Então, quando eu digo que Bert mudou a minha vida e que mudou a vida de muitas pessoas, não é que ele veio aqui e mudou a minha vida, ele trouxe através dos ensinamentos, através da sua maestria, através da forma como ele se conectou a esse campo de conhecimento e trouxe para nós uma compreensão sobre a vida, sobre todas as relações, sobre a forma que existe mais harmonia e leveza para quando eu estou vivendo a minha vida. Porque por que eu percebo? Muitas pessoas, boa noite, muitas pessoas começam a caminhar nas suas vidas, às vezes alcançam seus objetivos, encontram o que tanto buscam, mas tem aquela sensação que falta algo, ou perde as pessoas que ama no meio do caminho. Então o que Bert Hellinger fez foi exatamente trazer essa compreensão. Então hoje a gente vai conversar sobre ele, sobre o que ele trouxe que mudou e muda a vida de muitas pessoas. E ao mesmo tempo traz desafios, porque se vocês forem pesquisar sobre esse conhecimento que pode melhorar as relações, que pode melhorar a forma como você se relaciona com seu trabalho, com seu dinheiro, nos seus relacionamentos, com a sua família, né? Então, se você conseguir compreender o que ele trouxe, você sai de um lugar de vazio ou de se sentir muito importante e volta para o seu lugar. E esse é um dos grandes presentes que a constelação trouxe na minha vida, que foi me trazer de volta para o meu lugar. Porque toda vez que a gente está fora do nosso lugar, ou tentando salvar alguém, ou se revoltando contra estar nesse lugar ou ser quem é, a gente está fora do alinhamento e da harmonia das nossas relações. E a gente traz peso, dificuldade, complicações. E o que a constelação trouxe como um grande presente foi poder, de forma profunda, acessar essas questões e nos permitir tomar consciência disso e mostrar o caminho que nos leva de volta ao nosso lugar. E onde é o meu lugar? E aonde é o seu lugar? Eu sempre conto essa história aqui, porque foi exatamente o motivo que me levou até a constelação. E quando eu entrei em contato com a constelação, eu não tinha a menor ideia de quem era Bert Hellinger, de quem era Sophie Hellinger. Eu só sabia que eu já tinha me formado,
que eu tinha o meu consultório e que eu não me conformava porque eu não tinha condições de fazer o básico na minha vida. Eu vivia catando moedinha para fazer coisas básicas da vida. Então eu não me conformava de estar naquela situação. E um dia alguém disse para mim, vai lá, conhece a constelação. Então, não tão facilmente, com algumas resistências, eu fui lá e tive a alegria de pela primeira vez ouvir falar de Bert Hellinger. Não que eu tenha ouvido falar, olha, Bert Hellinger me deu alegria no coração. Muito pelo contrário. A primeira vez que eu participei de uma constelação, que eu ouvi falar de Bert Hellinger, que eu ouvi falar de tudo, eu estava muito brava na vida. Eu tinha a sensação que eu carregava o mundo nas costas e que eu não era capaz. E que eu achava que nunca ia nada dar certo na minha vida. Porque tudo que eu tinha que fazer, em teoria, eu já tinha feito. Por quê? Boa noite, Lourdes. Por que é que eu não conseguia alcançar os meus objetivos, ou no mínimo ter uma condição de vida básica, né? Simples. E eu não conseguia. Tudo era muito difícil, tudo era muito complicado. E foi isso que me levou até uma constelação. E foi lá que eu ouvi a primeira vez falar este nome, que se chama Bert Hellinger. E hoje, inclusive esse final de semana, para quem está em São Paulo, para quem gosta de constelação, Sophie Hellinger vai estar aqui no Brasil, sexta, sábado e domingo, fazendo seminários internacionais. 20 pessoas do Fluxo da Vida. O que é o Fluxo da Vida? É o curso que eu ministro para a vida e também para quem quer continuar a se tornar constelador. Então, umas 20 pessoas do Fluxo da Vida vão participar. Vai ser incrível, Sophie Hellinger, no Brasil. E foi depois que eu fui nesse grupo de constelação. E a primeira vez que eu não fui constelada. E eu fiquei olhando aqueles movimentos e eu pensava, pra quê? O quê? O que tem a ver aquela pessoa? Achava que era um grande teatro. E eu saí de lá muito brava. Eu me lembro que quando eu saí daquele grupo de constelação, eu não tinha um músculo do meu corpo relaxado. Eu estava tensa, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar de Bert Hellinger. E hoje é dia dos professores e eu me propus a trazer ele muito forte dentro desse trabalho que mudou a minha vida e muda a vida de muitas pessoas. E se você acredita que precisa olhar para algo dentro de você que talvez ainda te prenda e que te impede de estar leve dentro das suas escolhas, dentro da sua profissão, em relação ao seu dinheiro, às suas relações, fica nessa live até o final. No final, eu tenho compartilhado, eu tenho presenteado quem fica até lá com uma meditação e uma conexão interna com as suas questões e com a sua alma. Quando eu desenvolvi o curso Fluxo da Vida, eu fiz um movimento lógico para nos levar até um lugar que Bert, quando decidiu trazer esse trabalho, buscava que as pessoas encontrassem isso. Então o primeiro módulo é mãe e todas as áreas da vida que estão relacionadas à mãe: dinheiro, relacionamento, prosperidade, alegria. Toda a nossa forma de nos relacionar está aí ligado à nossa mãe, tá? Aí o segundo módulo traz essa energia do pai, onde tem essa força de buscar, onde tem essa força de romper barreiras, de estar na realidade, seguir regras. Terceiro, relacionamentos amorosos, relação com filhos, saúde e enfim, que na verdade é o objetivo todo desse curso, desamarrando todas essas
amarras mesmo que nos prendem no passado, que nos impedem de fluir, vão se soltando para que a gente chega no 5º módulo e é o caminho da felicidade, que no final das contas a gente vai até lá para que a gente possa encontrar a nossa própria força para seguir o nosso caminho em ordem, harmonia e com boas relações. Então esse é o objetivo e foi esse o motivo e o que trouxe Bert Hellinger a trazer à tona esse conhecimento, trouxe à tona esses insights e pôde, através desse conhecimento, compartilhar uma grande força e que pôde mudar a vida de muitas pessoas. Então essa primeira vez que eu fui nesse grupo de constelação, eu fui bem cética. Fui lá, quero saber o que é que tem nesse negócio que todo mundo fala e a minha vida tá uma droga mesmo. O que é que aqui pode ter que fazer uma especialização, ir para uma faculdade, abrir meu consultório, constituir minha família e fazer tudo? Não tem, né? O que é que tem lá que nas coisas práticas do dia a dia, teoricamente ditadas como regras para que você seja feliz, para que você alcance o que você precisa, nada funcionava. Então eu participei essa primeira vez, foi um grande desafio para mim. Mas quando eu entrei como representante, eu percebi, falei, algo aqui acontece. Porque não é possível que você tenha uma sensação tão real, estando presente, de algo que aconteceu na vida de uma pessoa que você nunca conheceu. Então aquilo me chamou a atenção e me fez voltar. E quando eu voltei nesse grupo de constelação, porque a minha vida estava desafiadora, e aí não tem nada a ver com religião, tipo, eu encontrei Jesus e tudo se resolveu na minha vida. Na verdade, teve muito mais a ver com resolver uma questão interna minha, tá? Do que, na verdade, ir lá para que alguém fizesse algo por mim. Eu demorei muitos anos para ter essa compreensão. E aí, aonde entra Bert Hellinger? Fui lá e quero constelar a minha profissão. A minha representante, uma pessoa entra como representante de mim e outra como representante da minha profissão. De repente fica claro como uma imagem aquilo que está por trás, inconsciente, que me impedia de prosperar dentro da minha profissão. Então a minha representante punha as mãos em cima da cabeça da profissão. Para a consteladora que sabia identificar os movimentos, o que ela disse? Uma pessoa que trata assim a profissão, espera que a profissão dê algo para ela antes que ela sirva a profissão. Então, ela tem questões com a mãe. Batata, ela tirou a pessoa, colocou a mãe. E foi algo muito pesado para essa representante que estava aí. Patrícia, mas o que a minha mãe tem a ver com tudo isso? Tudo. Toda a energia da conexão com a mãe que a gente tem, desde que a gente se ligou a ela, dentro do útero, passou ali um tempo, até o momento que a gente chega para essa terra, até uma certa idade, onde a gente tem uma relação muito íntima com a mãe, cria as primeiras referências de relação que a gente tem e que a gente vai usar como manual de instrução para o resto das nossas vidas. Se algo ali ficou em desarmonia, depois, quando eu for para o meu trabalho, para as minhas relações, eu vou estar levando isso como referência, como se foi assim que eu aprendi lá no fundo da minha alma como são as relações. Então, se algo ficou bagunçado lá atrás, dali para frente, todas as minhas relações vão ficar bagunçadas. Tudo bem? Então eu vivi aquilo ali muito intensamente e a consteladora reordenou algo em relação a mim e algo dentro de mim se modificou.
Eu voltei para minha vida curiosa para saber, afinal de contas, quem é este homem, Bert Hellinger, este maestro, este mestre que trouxe tanta compreensão e conhecimento. Mas a minha vida continuava a mesma. Mas meses depois, as pessoas me olhavam e falavam: você tá mais jovem, você tem brilho no seu olhar, a sua energia é outra. E eu comecei a perceber que os pacientes que entravam no meu consultório, eles eram diferentes também. Não porque ali aconteceu um milagre, mas porque dentro de mim algo já era diferente. Então eu estava diferente e o meu entorno respondeu de forma diferente a tudo isso. E aí eu falei: caramba, eu preciso saber quem é este homem, né? Alguém de vocês sabe quem é esse mestre, esse professor que trouxe esse conhecimento, essa compreensão através da constelação familiar? Se você sabe, fala eu, levanta a mão, sinaliza aí. Aproveita esse momento e faz como a Catiúcia aqui. Marca lá um amigo, alguém que você sabe que tem todo o potencial, que tem tudo para fazer o que quiser da vida, mas não consegue. Que é que essa pessoa arrasta como uma grande corrente que impede ela de ser feliz. Foi isso que Bert descobriu. Bert descobriu o que é que atua nas relações profundamente e de forma inconsciente, que trava a nossa vida e nos impede de ser feliz. E vai marcando aí os seus amigos, que nós vamos conversar sobre este homem. Este homem que foi padre, foi um missionário na África, e ele teve um burnout. Quem não sabe, o burnout é tipo uma exaustão, ele chegou ao ponto que ele não deu conta mais, ele surtou. Foi tanto estresse, tanto peso, tanta coisa que ele surtou. Então ele começou a buscar algo para si, assim como eu fiz, assim como cada um de vocês acaba fazendo. A gente não vai conhecer constelação familiar porque a gente quer saber: ai, poxa, achei legal esse nome, vou conhecer constelação familiar. Não é a verdade. A gente vai buscar a constelação familiar porque a vida tá patinando e alguém um dia falou para você: a constelação me ajudou, por que você não vai conhecer, né? E foi isso que na verdade Bert também viveu. E aí o que aconteceu? Ele começou a procurar, e aí ele entrou em contato com inúmeras terapias. A constelação, ela nasceu no campo da psicoterapia. Então ele procurou hipnose, terapia neural, terapia primal, psicodrama e PNL e leitura do script da vida. E papai procura e vai participar até para si e para poder compreender melhor os alunos, que quando ele era missionário como padre na África, ele era diretor de escolas e lidava com muitos jovens e adolescentes. Então ele passa a fazer essa busca com consciência, tá? E começa a se trabalhar. E esse trabalho que ele faz para ele, assim como eu fiz para mim, assim como cada um de vocês pode fazer para si, é que levou ele a esse caminho de conhecimento. Um caminho que hoje eu conversei com um rapaz online e disse a ele: é um caminho sem volta. Depois que você toma consciência que você é responsável por tudo que acontece na sua vida, até o que você não gosta, porque é muito fácil eu ser responsável pelo que eu gosto, né? Eu costumo dizer que é que nem pai e mãe. Quando a criança tá dando certo, fala lá: meu filho, maravilhoso, olha que orgulho. Quando tá dando errado, fala: ah lá o seu filho, né? Então a gente costuma fazer isso na nossa vida. Quando tá dando tudo certo, eu sou maravilhosa,
responsável pela minha vida e olha como eu sou sensacional. Mas quando algo está errado, aí é a culpa da política, do clima, do vizinho, da economia, porque eu não tenho dinheiro e tudo mais. Então, foi isso que Bert viveu e eu vivi. E cada uma das pessoas que vem fazendo esse movimento em paralelo, que eu encontrei desde lá de 2015, 2016, quando eu comecei esse movimento, eu vejo essas pessoas que fizeram esse caminho com responsabilidade mudarem a sua própria vida. Foi fácil? Claro que não. Teve desafios? Teve. Mas a pessoa estava diferente diante dos desafios. E é isso que a constelação traz como um grande presente. Foi isso que Bert trouxe. Então, quando Bert Hellinger começou a fazer esse movimento, ele entrou em contato com uma terapia que se chamava colocação familiar, com uma psiquiatra chamada Thea Schofer, em uns seminários em Lindau de psicoterapia que ele estava participando. E essa psiquiatra alemã, ela fazia um trabalho que ela percebeu que quando existia uma pessoa, ela trabalhava com adolescentes, no caso, um adolescente esquizofrênico, a esquizofrenia ela tinha se iniciado em outra geração. Então ela colocava as pessoas da família até que ela identificava em qual geração tinha se iniciado a esquizofrenia. E isso já foi o início desse olhar para a constelação familiar. Por quê? Constelação familiar é uma tradução que foi do alemão para o inglês, que com a Familiar Constellation. E aí para o português, constelação familiar, o que não tem nada a ver com estrelas. Na verdade, a palavra original é Familienstellung, que significa colocação familiar. Significa que nós estamos como uma grande teia ligados a todas as pessoas da nossa família. A gente gostando ou não, conhecendo ou não, a gente vive em função de tudo que já aconteceu e estamos criando uma realidade para o que ainda está por vir. Então, não estamos totalmente sozinhos, não somos totalmente livres e muito menos independentes. O reconhecimento disso faz com que a gente tenha humildade para seguir as nossas vidas. Então, nesse momento ele fala, uou, o que é que está acontecendo aqui? E ninguém soube explicar. E nesse movimento dele estar na África, fazendo esses trabalhos para ele mesmo, ele começa a observar a forma como o povo Zulu vive em comunidade. Que eles não excluem ninguém, eles respeitam a hierarquia, que eles respeitam os antepassados. E aí ele começa a perceber que mesmo com todas as dificuldades, eles vivem em harmonia. Então ele começou a perceber que essas ordens que existiam ali elas eram a base da harmonia das relações. E aí ele começa a trabalhar com essa técnica que ele aprendeu, com um trabalho de grupo, tudo bem? E começa a se permitir observar o que se mostrava dentro desse campo e o resultado disso na vida das pessoas. Então ali ele começa a desenvolver esse trabalho que chegou na forma como a gente conhece hoje. E aí ele determinou e descobriu dentro desse campo as 3 ordens que regem as nossas vidas, todas, que elas funcionam como um grande campo de força. E aí tem um biólogo que explica esse campo, que se chama Rupert Sheldrake, que eu não vou entrar aí, mas nós estamos hoje falando desse grande mestre, porque hoje é dia dos mestres, dos professores, e ele foi um grande mestre em compartilhar esse conhecimento, aonde Sophie Hellinger, que é sua esposa, estará no Brasil esse final de semana, em São Paulo, tá? Trazendo esse conhecimento com a força dele, porque ela ficou tocando esse trabalho
no lugar dele. Também uma grande mestra para mim. Estaremos todos lá, mais ou menos uns 20 alunos do curso Fluxo da Vida. Falei que a gente devia ter feito um uniforme para todo mundo estar junto, ligando aí essa grande rede de contatos que a gente faz de vidas transformadas, inclusive as nossas, com responsabilidade, com constância e com consistência. Não adianta eu fazer algo, me sentir bem por um tempo e depois logo voltar ao que eu fazia antes. Então essa força de transformação, quando a gente toma essa decisão, ela muda as nossas vidas de dentro para fora. E aí não é possível que você volte ao comportamento anterior se essa transformação foi real. E aí ele começa esse trabalho. E aí é muito interessante porque em um dos momentos ele começa a trabalhar com a leitura do script da vida. E ele começa a perceber que pessoas muito jovens traz dentro dessa técnica, que é a leitura do script da sua vida, através das histórias que você gosta da sua infância e também as histórias ou filmes ou novelas que você assiste hoje. Então essa técnica é assim, você conta essa história de quando você gostava quando criança, algo, filme, alguma história que você gosta hoje, e a pessoa que tem o conhecimento disso determina toda a história da sua vida. Como é que foi, como é que como é que vai ser. Então se chama leitura do script da vida. Na Alemanha, em 2017, eu vi... não vou me lembrar o nome dele agora, mas é um psiquiatra também, muito amigo de Bert Hellinger, fazendo esse trabalho na prática, e foi algo extraordinário de vivenciar, algo muito real, e ali tem muito da base da constelação familiar, que é trazer esses emaranhados à tona. Então o que Bert descobriu nesse momento? Como pode um jovem ter a história dele como um suicídio? Como? E aí ele começou a observar que muitos dos destinos, muitos dos scripts que a gente segue na nossa vida, a gente adota por amor a outra pessoa da família. Às vezes a nossa mãe, às vezes o nosso pai, às vezes um avô. Então, esse amor por essa pessoa é tão grande que mesmo que aquela pessoa tenha vivido algo muito duro na vida, eu repito isso como uma história adotada. E aí as histórias se repetem de geração em geração. É muito simples. Você para, observa primeiro a sua família e passa a observar as famílias de outras pessoas. É interessante como alguns comportamentos ou algumas situações, elas se repetem de geração em geração. Mesmo que as pessoas tentem fazer diferente, algo puxa elas para aquela relação anterior, para aquela situação. Às vezes a pessoa tenta... Vou dar um exemplo aqui, tudo bem? Vou dar um exemplo do Juliano, não sei se ele está participando, mas eu sei que eu tenho autorização para falar disso. Eu tô com o Juliano há muitos anos, conheci ele há muitos anos atrás, muito mesmo, muito tempo atrás da gente se relacionar. E ele sempre quis fazer uma faculdade. E ele tentou começar uma faculdade e parou, porque não tinha dinheiro para pagar. Começou outra faculdade e parou. E aí começou a trabalhar, porque tinha que trabalhar, porque tinha que ganhar dinheiro e tudo mais, e toda a vida foi levando ele por um outro caminho. Então já neste momento já estávamos juntos, ele cheio de crenças aí e impedimentos para se formar, porém numa busca louca para se formar, uma busca para se tornar um profissional em alguma área. Era uma loucura isso na vida dele, mas ele não conseguia. Na época ele trabalhava na Fundação Casa como agente
E ele não conseguia sentir leveza nesse trabalho, porque não era algo que ele concordava com a forma como era feito o trabalho ali com os adolescentes. E aí, tudo acontecia com ele e eu comecei a fazer o meu primeiro curso de constelação, que foi em São Paulo com um grande mestre, que foi o professor Mário Cosiner. Grande alegria ter começado esse meu caminho da constelação através dele, um grande homem, profissional, psiquiatra também, um grande professor. Hoje é dia dos professores, eu tô aqui para falar deles no caminhar da vida, né? E eu disse, Juliano, você precisa. E ele ficou muito bravo comigo. Você e essas suas coisas. Só que chegou um dia que é muito interessante, um momento quando a vida traz pra gente o momento da transformação. Infelizmente a gente podia aprender sem dor, mas a gente aprende desde criança que a gente tem que sofrer para aprender, que a pessoa tem que chegar no fundo do poço e tudo isso tem que acontecer. É isso aí, Bruna, você lembra, né? E aí o que aconteceu? A pessoa, infelizmente, que carrega isso dentro de si, precisa passar pela situação mais desafiadora para aprender. Então, quando chegou naquele momento, sabe aquele momento da vida que se a pessoa falar para você, olha, pula numa perna só, joga 3 folhas pela janela, dá 3 voltinhas para a esquerda em sentido não sei o que, você faz para ver se dá certo? Então ele estava nesse momento, naquele momento que qualquer coisa que alguém falasse, faça. E aí um dia ele acordou e falou, tá bom, eu vou fazer essa constelação. E aí eu fiquei quieta, porque pra gente que é mulher sabe que às vezes se você concorda demais, pronto, ele desiste. Se você vai contra, ele desiste. Então eu fiquei quieta, deixei aquela informação aberta, não falei, não comentei, procurei ser inteligente naquela relação, naquele momento. Qualquer reação minha podia gerar uma reação nele. Fui lá, agendei a constelação. Falei, agora não pode mais desistir. Já está pago. E aí fomos para São Paulo, fizemos uma constelação, ele foi sorteado. Ele fez a constelação. E depois dessa constelação, ele deixou a Fundação Casa, suportou, conseguiu fazer cursinho, conseguiu fazer muitas coisas. E foi fácil? Não foi, mas ano passado ele conseguiu se formar. Quase jubilou, tá? Não foi uma coisa muito simples. Quis desistir várias vezes, porque é muito fácil a gente querer voltar no confortável, voltar no comportamento anterior. E aí a constelação criou esse movimento na vida dele. É como se antes ele não tivesse uma permissão interna para fazer esse movimento. É claro que a decisão de ir, a decisão de fazer é dele. A decisão de fazer a faculdade, a decisão de mudar algo dentro de si é de cada um de nós. Ninguém pode fazer no nosso lugar. Não adianta você levar a sua mãe na constelação para mudar a sua vida. É você que precisa ir e olhar a sua relação com a sua mãe, que pode estar bloqueada ou impedida por algum acontecimento de muitas gerações atrás. E foi isso que Bert Hellinger descobriu, que muitos de nós podemos estar adotando essa dificuldade, esse peso, uma culpa, uma expiação de algo ou alguém da nossa família, de uma próxima geração ou de algumas gerações há muito tempo atrás. Então, por mais que ele tentasse quebrar aquela regra, existia um impedimento interno. Pode, na PNL, ser visto como crenças limitantes, mas quando a gente vai na constelação, a gente pode acessar uma memória que originou essa crença. Então essa transformação, ela é muito mais potente e contínua quando eu posso ir lá na raiz, naquela memória que está no meu DNA, que está me impedindo de seguir. Conseguir olhar para isso de uma forma diferente. É claro que essa história não vai mudar.
Ninguém aqui está aqui para culpar os acontecimentos do passado ou para mudar os acontecimentos do passado, mas sim para mudar como eles ressoam na minha alma, no meu coração. É como se quando eu vou para lá, eu posso receber daquele meu avô, que foi o que aconteceu com ele, uma permissão. E aí quando ele se formou, eu pude compreender. Eu me lembro que a mãe dele foi na formatura e ela não conseguia entender porque era tão importante para ele se formar. Porque na família dele existiu muita dificuldade financeira, muita dificuldade em vários sentidos. Então era muito importante o sustento básico. Então a pessoa não podia parar a vida para estudar. Ela tinha que trabalhar, colocar dinheiro e resolver os problemas imediatamente. Então a vida sempre foi muito dura e difícil. E aí de repente vem um louco de um neto e tenta fazer diferente. E eu me lembro até hoje que dentro da constelação, quando o representante dele esteve na frente do representante do avô dele, o avô dele pôde dizer: eu te dou a minha bênção para que você siga, para que você faça melhor. É como se lá dentro de si ele se sentisse autorizado agora, sem ter a sensação de ferir nada do que veio antes, poder fazer um pouco diferente. E pôde compreender que quando ele fez um pouco melhor, isso foi na verdade um presente, não só para ele, mas para todos os antepassados. E esse cara chamado Bert Hellinger, este alemão, que depois se afastou da igreja e desenvolveu esse trabalho de uma forma muito profunda, junto com a sua segunda esposa, que é Sophie Hellinger, que estará no Brasil esse final de semana, em São Paulo, no Espaço Raca, na Liberdade, e eu e mais 20 alunos no Fluxo da Vida, que é o curso que eu ministro, aqui em Taubaté de Constelação Familiar. Estaremos lá bebendo essa fonte de conhecimento desse grande mestre e dessa grande mestre que estará aqui disponível para cada um de nós. Se você não pode estar lá, sugiro que você venha depois e receba através de nós essa força que a gente vai beber direto da fonte. Tudo bem? Então todos nós estaremos lá, estaremos como alunos diante de grandes mestres, recebendo esse conhecimento. Pode ser que você pesquise hoje na internet e veja muita gente falando mal de constelação. E tá tudo certo. Tem muita gente que fala mal de Jesus Cristo até hoje. E ele foi um grande mestre. Ele trouxe um grande aprendizado que nada mais é do que amor. E quando Bert traz esse conhecimento, Bert fala de amor. São duas linhas diferentes, porque a constelação ela não é religião, mas sim tudo que busca essa conexão com o seu ser, com a sua alma, com a sua harmonia, com a sua leveza, está relacionado ao amor. Aonde que o seu amor foi ferido? Aonde que ele está possibilitando você de crescer? E aonde que ele está te impedindo? Porque se fosse a raiva, se fosse os outros sentimentos que a gente julga ruins, a gente curava eles. Mas mesmo o amor que possibilita, existe o amor que emaranha, que prende. E muitas vezes é isso que dificulta que eu me libere dessas amarras, desses emaranhamentos. Porque o amor é uma justificativa muito profunda. Mas Bert, assim como Jesus, traz um conhecimento de um amor maior, um amor que respeita, um amor que deixa o passado aonde passou, do jeito como foi, tá? Hoje eu recebi no meu consultório uma pessoa, uma senhora, ela foi minha paciente há uns 15 anos atrás. Acredite, eu sou dentista há mais tempo que isso, com essa pele maravilhosa de filtro do Instagram, né? Essa cutis.
E ela está com uma questão neurológica muito profunda. Hoje a filha que traz, ela não tem independência. Linda, não é, Bruna? Você também, minha grande amiga. O que acontece? Nesse movimento, e aí não dá para separar às vezes a consteladora da dentista. É um desafio que eu procuro fazer, mas é muito difícil para mim. E aí eu falei, mas como é que aconteceu, né? Como é que desligou esse sistema neurológico e ela se perdeu tanto da realidade, né? Ela falou, não sei. E aí, conversando com ela, eu falei, mas aconteceu algo no passado que prendeu ela, porque muitas vezes alguns acontecimentos traumáticos, alguns acontecimentos que marcam profundamente a nossa vida, prende, é tão traumático que a gente não consegue viver eles direito e acaba trazendo isso. É como se o tempo tivesse parado lá e eu continuo vivendo, mas o meu corpo registrou aquilo que aconteceu naquele tempo. E ela falou, engraçado você falar disso, porque na verdade o meu pai morreu quando eu tinha 1 mês e meio, e ela se lembra dele, ela se lembra do meu irmão, mas ela não se lembra direito de mim, e nem do segundo marido dela. Então, como esse naquele movimento, aonde provavelmente devia ser um grande amor da vida dela, pode ter sido algo muito marcante e duro, de uma forma que ela não conseguiu liberar esse amor e deixar que este homem fosse embora. E ela ficou com isso preso na alma. Continuou vivendo, porque os boletos continuam lá, batendo na nossa porta. Os filhos estão aí, precisam da gente e a vida segue. E essa memória ficou registrada como informação em todas as células do corpo dela. E por que ela se lembra do filho que já existia, desse marido, e não se lembra do segundo marido e dela? Porque a alma dela ficou congelada naquele momento. Foi um grande trauma. É claro que este trabalho, ele pode ser feito através de psicoterapia e tudo mais, mas depois que se tornou físico, isso se torna um destino. A única forma que a gente tem como filha ou como companheiro ou alguém que está próximo é respeitar que este movimento foi feito por amor. Não dá para mudar, não dá para tirar a pessoa dali, mas dá sim para olhar diferente para a história dessa pessoa, para que isso não se torne, por exemplo, algo que também venha para a minha vida ou para a vida dos meus filhos. Então, necessitamos profundamente olhar aonde está o amor que ficou bloqueado, que ficou parado, em que geração. E quando a gente pode, através de uma constelação, de um movimento de hipnose ou de qualquer outra terapia que consiga acessar essa memória, trazer ela de forma diferente para o nosso corpo. E parece louco, e é, mas quando a gente faz isso dentro de uma profundidade, de um movimento de constelação, a gente percebe que algo muda na nossa vida ao mesmo tempo, tá? Então foi isso que Bert trouxe. Bert trouxe como um grande canal esse conhecimento que vai levar adiante as melhores relações, a melhor forma e a forma mais leve de viver a vida. Então, quando eu encontro pessoas que fizeram este movimento em direção à vida, eu vejo pessoas aliviadas, pessoas tranquilas, pessoas que não precisam infernizar a vida de outras pessoas, porque elas estão resolvidas internamente. Então eu convido você que não conhece Bert Hellinger, esse grande mestre, Sophie Hellinger, que não conhece constelação, que venha conhecer. É uma mudança irreversível.
quando você vem pronto para mudar, de coração aberto e responsável pelas grandes mudanças da sua vida. Pode ser que ainda assim você traga a necessidade de pessoas que continuem te auxiliando no seu caminho. Mas depois que você fizer um movimento, você encontra o profissional certo, o que vai acertar a sua medicação, o que vai fazer o exame certo. Aquele psicoterapeuta que não vai enrolar você, que vai chegar no ponto e que você vai conseguir desenvolver. E isso só pode acontecer quando você está em harmonia com você mesmo. E Bert Hellinger, Sophie Hellinger trouxeram como grandes mestres esse conhecimento através da constelação familiar. E este é o cara que veio com toda essa grandeza, mudando a forma como a gente compreende todas as relações. A gente acha que sabe tudo. Bert Hellinger veio e falou: não, existem outras coisas além do que você acha que sabe. E é essa contribuição que Bert Hellinger trouxe para a vida de todos nós. Então, nós temos aqui 10 minutos de live e hoje só eu falei, mas foi importante para que vocês pudessem conhecer quem é este homem, né? Que veio como um padre, quem diria? E traz um conhecimento de uma espiritualidade conectada à realidade e a todas as relações de uma forma que existe resultado na vida das pessoas. Então agora, se você ficou nessa live até agora, vamos fazer uma pequena meditação. Vamos acessar aí essas nossas memórias, essas nossas questões que podem estar me prendendo, que podem estar prendendo cada um de vocês. Então sentem-se aonde vocês estiverem, coloquem os seus pés no chão. Isso. Lembrando que se vocês quiserem conhecer a constelação, o curso Fluxo da Vida, quiserem vir e olhar para isso, no Instagram tem um link que leva direto para o meu WhatsApp, que tá com a Priscila, e ela vai responder para vocês no tempo dela, não tão de prontidão, mas ela vai mostrar os caminhos que você pode sim acessar essas suas questões. E quem sabe você abre uma luz aí para que você possa resolver. Então feche os seus olhos, fique totalmente disponível, com os pés apoiados no chão, agora. Isso. Isso. Pés apoiados no chão, mãos sobre a coxa. Comecem a fazer algumas respirações profundas. Isso. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz e pela boca. E vai permitindo que a cada respiração os músculos do seu corpo vão relaxando. E você vai soltando todas essas tensões, todas essas amarras, tudo que prende você à felicidade que você tanto espera. Através dessa respiração, já vai permitindo que esse movimento se inicie. Isso. Continue respirando. E vai chegar um momento que essa respiração, ela vai cansando os seus olhos e ela vai se acalmando até o momento que você fica somente presente, concentrado, com atenção nessa respiração mais tranquila. Você fica ali, percebendo que o ar entra e o ar sai. E neste momento, com toda essa atenção na sua respiração, você percebe que você está, neste momento, presente, que nada mais existe, somente este tempo, que tudo que passou não está mais aqui, e tudo que está por vir ainda não aconteceu, mas que todos esses registros vivem dentro de você, tanto o passado, quanto o futuro, quanto o presente. E mantenha sua atenção
na respiração. E aí, nesse momento, você vai, através da respiração, levar este ar aonde no seu corpo, nesse momento, existe uma dor, uma dificuldade, uma doença, uma tensão, um desequilíbrio. Leve esse ar até esse lugar, como se o ar fosse uma água morna, que ela vem limpando. Então, quando o ar entra, vai até esse lugar e limpa. E quando o ar sai, através desse ar, esta água, esta sujeira, esse bloqueio, ele vai saindo e liberando todas essas tensões. E quanto mais você respira, mais leve você vai ficando. Coloca sua atenção nessa região do seu corpo agora. E agora você vai perguntar ao seu corpo: o que é ou quem é que você está querendo me mostrar e que ainda eu não fui capaz de ver? O que é que eu preciso mudar em mim, que eu ainda não fui capaz de ver? Faça essa pergunta internamente para você, para esse lugar que talvez esteja te dizendo algo e você não foi capaz de ouvir. Pode ser que agora você não escute nada, você não veja nada, mas deixe a sua atenção e faça a pergunta ainda assim. Pode ser que essa resposta venha através de outra pessoa, depois em outro momento. Então fique com a sua atenção lá, permitindo que esse ar, como se fosse uma água morna, fosse aos poucos lavando e liberando todo esse bloqueio que te impede de olhar para essa pessoa, para essa questão, para algo que você insiste em repetir, mesmo que você saiba que não está te levando a lugar nenhum. Continua aí. Isso. A cada respiração, esses nós vão saindo através do ar curativo da sua respiração. E os seus ombros se relaxam, e o seu corpo se relaxa. E agora você pode acessar um conhecimento criativo que entra como uma luz através do topo da sua cabeça e vem trazendo um conhecimento que talvez você ainda não saiba, mas pode acessar memórias que vão possibilitar a você fazer o que você tanto deseja e alcançar o que você tanto busca. Essa luz ilumina o seu cérebro, os seus olhos, os seus ouvidos, o seu nariz, a sua boca, sua garganta. E essa luz vem trazendo formas que vão possibilitar você de acessar o que você precisa para curar o que falta para que você alcance uma vida melhor. Essa luz ela vai descendo pela sua garganta, desce pelos seus ombros, relaxando seus músculos, passa pelos seus braços e vem até a ponta dos seus dedos, tanto da mão direita quanto da mão esquerda. E ela inunda o seu tórax, a sua barriga, todos os seus órgãos, o coração, os rins, o pâncreas, a tireoide, o fígado, o intestino, o estômago, a vesícula. Todos os órgãos vão se iluminando com essa energia, com essa sabedoria e vão encontrando, através dessa inteligência, o
próprio conhecimento de autocura. E essa luz ela vai através das suas pernas, inundando todas as suas células e chega à sola do seu pé. E nesse momento, estamos todos unidos, todos que estamos agora nesta live, todos que vão assistir esta live depois, todas as pessoas das famílias, das pessoas que estão nessa live ou que vão assistir, e formamos aqui uma grande teia de luz, aonde a minha força alimenta você e a sua força me alimenta, trazendo um novo conhecimento que talvez ainda não exista dentro da minha célula. Então eu me abro a essa luz que vem de outra pessoa que talvez eu não conheça. E sinto como meu corpo se aquece e se fortalece ainda mais, sabendo que eu não estou sozinha dentro deste grande planeta e pequeno ao mesmo tempo. Isso. E agora você sabe e permite que essa inteligência fale também através do seu corpo. A partir de hoje, você sabe que o seu corpo fala com você. O que você precisa é ouvir. Muito bem. Diga a seu corpo, muito obrigada por ter essa capacidade e essa inteligência. E a partir de hoje, eu autorizo você a me curar todas as vezes que for necessário. E eu me proponho a fazer a minha tarefa de casa. Ok? Aos poucos, você vai retornando ao lugar onde você está, sentindo seus pés, as suas mãos, o seu corpo, sentindo o cheiro, o ar, até que você sinta que é possível abrir os seus olhos e estar totalmente presente. Queridos, foi uma alegria estar aqui hoje no Dia dos Professores, trazendo um pouco de conhecimento. Existem muitos mestres que talvez eu tenha conhecido através de pessoas que cruzaram a minha vida. E nesse momento, vocês juntos, nessa meditação, acessaram todos os mestres que cruzaram a minha vida e eu a pude acessar todos os mestres que cruzaram a vida de vocês. E todo esse conhecimento está disponível a cada um de nós. Aproveitem, façam as perguntas, usem e abusem. Queridos, um beijo, um grande abraço, boa noite. Semana que vem a gente se vê de novo nessa live. E para quem vai, sexta, sábado e domingo estaremos em São Paulo com Sophie Hellinger. Tchau para vocês, até terça-feira, boa noite.